Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu sou a doutora Elisângela Fernandes, diretora clínica da Uralcim aqui de Presidente Prudente. Pessoal, para quem não conhece, a Uralcim faz parte de uma rede de clínicas de mais de 250 unidades, com mais de 250 unidades esparramadas aí por todo o Brasil, de norte a sul, né? Com vários tratamentos aí, com milhões de tratamentos com implante dentário. A Oralcim foi fundada em 2004, lá no interior do Paraná. Nossa missão aí é promover saúde através do tratamento com implantes dentários, né, com atendimento humanizado e de excelência. E hoje eu estou aqui para um bate-papo com vocês, né? Fica o convite aí vocês para participarem conosco diante desse todo esse novo cenário que a gente vive, né? Em virtude dessa pandemia, a Oral Sim encontrou uma forma, né? Uma maneira de levar informação para vocês de qualidade. E hoje o tema é um tema muito interessante, várias pessoas têm muitas dúvidas sobre as infecções bucais e os sérios problemas que elas podem causar, tanto no coração, falando um pouco sobre endocardite bacteriana, né? O que ela pode causar. E é um assunto muito sério. E hoje, como a gente se fala tanto sobre a saúde, começa pela boca, né? Os cuidados que a gente tem, eu estou aqui com uma convidada bem especial, que é a doutora Thalita. Ela é cardiologista, ela faz parte da equipe da Uralcim aqui de Presidente Prudente, né? Quero agradecer desde já, a presença dela nesse bate-papo, né? Para falar um pouquinho sobre a endocardite, a importância, né, da higienização, a importância de ter dentes, de ter mastigação, né, para você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar aí, com a mastigação, melhora os nutrientes, você mastiga melhor, você absorve mais os nutrientes, né, e aí melhora muito a sua imunidade, já que a imunidade aí é o principal fator nessa época aí, nesse tempo, nesse novo cenário que a gente está vivendo. Então, eu vou chamar aqui a doutora Thalita. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo pela presença. Queria agradecer você, Elisângela, pelo convite para a gente estar batendo esse papo, né? Para a gente estar esclarecendo as dúvidas e estar levando a informação, né, de uma doença que é tão pouco falada, mas tão importante, né? Porque é uma coisa do dia a dia, né? Que as pessoas têm muito, desconhecem que tem, né? E quando tem, se apresenta de uma forma tão grave. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre a periodontite e a endocardite, né? Que são duas coisas que estão extremamente relacionadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a endocardite bacteriana, para quem está nos assistindo, né? Acompanhando a live, o que seria endocardite? Quais os sintomas dessa doença? Então, vamos lá, né? Assim, eu vou tentar explicar de uma forma bem simplista, né? Para todo mundo entender. Mas a endocardite, ela acontece, né? Quando a gente tem uma inflamação, uma infecção, né? Da face interna do coração. Essa infecção, ela pode ou não atingir as válvulas cardíacas e ela acontece em decorrência, né, depois de um episódio de bacteremia. E por que que acontece isso, né? Nosso corpo inteiro, ele é colonizado por bactérias, por micro-organismo, que é a nossa flora normal, né? Então a gente tem bactéria na pele, bactéria na mucosa, bactéria no intestino, isso a gente convive, né, diariamente com elas. Quando a gente tem uma quebra de barreira, né, seja por uma ferida na pele ou por uma lesão na mucosa, até mesmo durante o ato de escovar o dente, né, essas bactérias, se elas estiverem de forma acumulada, elas podem cair na corrente sanguínea, né, viajar pelo corpo inteiro e chegar até no coração. Quando ela chega no coração, né, se ela tiver de uma forma aumentada, né, ela se adere nessa face interna do coração e começa a colonizar.
e aí ela vai se aderindo e vai formando uma vegetação. E aí é isso que a gente dá o nome de endocardite bacteriana. Só para a gente mostrar, né, de uma forma assim mais didática, para todo mundo conseguir entender, eu vou colocar aqui para vocês, né, como que seria isso mais ou menos. Vamos lá, ver se eu consigo abrir aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Se a gente pega, por exemplo, né, a nossa cavidade oral, né, da forma que eu falei, sabendo que ela é inteira, colonizada por várias bactérias, e a gente pega uma pessoa, né, que não tem uma higiene bucal adequada, né, que tá com as suas visitas no dentista, assim, mais espaçadas, né, que tá sendo negligente com a saúde bucal, vai acumular diversas bactérias, né, que ela vai ser de quantidade maior do que o normal. E se porventura a gente tiver uma infecção da região oral, ou se a gente tiver uma lesão no ato da escovação, ou no ato de mastigar um alimento e formar uma ferida, essas bactérias caem na corrente sanguínea, viaja o corpo todo e vai se aderir no coração. Essa é a figurinha do coração, né? Que é uma câmera fechada dividida em 4 câmeras. E quando essa bactéria chega aqui na câmera do coração, ela se adere na válvula cardíaca, que é isso, né? Então, basicamente, forma uma vegetação, que é uma doença muito grave, né? Que apesar dos últimos 30 anos no avanço tecnológico, de diagnóstico, de tratamento, a mortalidade da endocardite ainda é muito alta. A gente alcança, assim, em média, uma cifra de 30% de mortalidade. Então, a cada 10 pessoas que a gente trata, 3, apesar do tratamento adequado, elas vão a óbito. Então, é uma coisa para ser levado bem a sério. Sim, Thalita, e assim, nota-se muita, ainda pouca informação, né, em relação aos nossos pacientes que procuram. Gente, muitas vezes, uma lesão, uma infecção bucal, ela pode acometer inicialmente com uma gengivite, né? Às vezes a gengiva sangra, né, no paciente adulto, pela falta de higienização, e o paciente ele acha que passando o fio dental, olha, machuquei minha gengiva, então eu vou parar, eu vou diminuir. E não, né? Começa uma gengivite ali, inicial, que é uma formação de placa bacteriana, e esse acúmulo, e quando a gente não tem esses retornos ao profissional, né, ao dentista, não mantém uma boa higienização e vários outros fatores, né, essa gengivite evolui, né, até gerar uma periodontite, que a doutora estava nos esclarecendo aí. Essa periodontite, no estágio inicial, ela forma o tártaro, que é uma placa endurecida, que daí você já não consegue, né, remover como a inicial, que é a gengivite, que somente já na escovação, com uma escovação diária adequada, você já consegue reverter, né, a situação. Já a periodontite, numa forma mais a periodontite moderada, você tem que ir, né, na consulta no dentista para poder iniciar o tratamento. E em outros casos mais graves, numa periodontite avançada. Eu tenho aqui também, para passar para vocês, uma imagem de um sinal de uma gengivite aqui, de um paciente. Olha só. Eu sempre explico para os pacientes o seguinte, que a gengiva, quando ela tem um início aqui de gengivite, ela dá sinais que ela está doente, né? Então, assim, o contorno gengival de um paciente com uma gengivite inicial, ela é bem avermelhada, ela tem sangramento, ela fica inchada. A gengiva saudável, ela é um rosinha mais claro, ela não tem essa região avermelhada, né? Então, assim, gente, são sinais, né? A gengiva dá sinal que algo de errado está acontecendo. Muitas vezes, por falta aí de informação, né, do paciente, ele não consegue diagnosticar, né? Ah, sangrou, não vou passar mais o fio dental, né? Ele acaba deixando isso e a doença vai evoluindo, né? E aí que tá, né? Principalmente agora, quando a gente fala muito
doutora, em paciente grupo de risco, os nossos pacientes da melhor idade, né? Os nossos pacientes que têm aí uma diabetes, né? São cardíacos, hipertenso, eles têm uma predisposição. Então, essa orientação é muito válida, né? E eu vejo, assim, muita ainda falta de informação sobre a periodontite, deles não tratarem, né? Sobre qual a incidência, assim, você que convive nesse ambiente hospitalar, de pacientes que têm esses problemas, né? Que infelizmente é uma grande maioria, né? E desenvolve uma endocardite. A endocardite, ela não é uma doença, né, muito frequente, mas quando ela acontece de uma maneira muito grave, né? Assim, a incidência, se a gente for colocar em números, ela acontece de 5 a 10 pacientes a cada 100 mil habitantes, né? Mas isso varia muito de acordo com a região e a população que a gente está estudando, né? Se a gente for pegar o Brasil, que ainda, apesar dos últimos anos, é um país que a gente ainda tem bastante febre reumática, a gente pega uma incidência maior de endocardite, né? Mas não é incomum a gente, assim, pegar no hospital, né, onde eu trabalho, a gente pega, assim, 2, 3 endocardites por mês. E, assim, infelizmente, é um quadro muito arrastado, um quadro muito trágico, um quadro que demanda um tempo de internação hospitalar muito importante. Então, esses pacientes que você colocou, que são os pacientes de grupo de risco, né? Principalmente pacientes portadores de válvula, seja metálica, seja biológica, seja aqueles pacientes, né, que têm algum defeito cardíaco, uma cardiopatia congênita, é extremamente importante ter sua atenção e ter sua saúde bucal em dia, né? Assim, para esses pacientes em si, é preconizado, assim, no mínimo, uma consulta a cada 6 meses, né? Porque a maior porta de entrada para favorecer essa doença é pela gengiva, né? É pela mucosa oral quando a gente quebra essa barreira. Então, assim, é muito importante isso, né? Para evitar que chegue. Em relação aos sintomas, né, que você tinha me questionado, que eu esqueci de falar, né, na última pergunta, mas os sintomas, eles vão depender, assim, muito, né, do tempo de evolução que a endocardite se instalou, né, e da virulência do organismo, né? Existem bactérias mais virulentas e bactérias menos virulentas. Então, se a gente pegar um quadro agudo, que esse quadro se desenvolve, né, de dias a semanas, esse quadro é muito exuberante no paciente. É febre extremamente alta, é aquele paciente prostrado, que não come, taquicárdico. É um paciente que você olha e você fala que ele está toxemiado, ele está ruim. Já se a gente pega uma endocardite subaguda, né, essa endocardite leva, assim, de semanas a meses para se desenvolver. Então, assim, vão ser sintomas mais brandos. E lembrando, né, que assim, a febre é o principal sintoma. Ela acontece em até 80% dos pacientes, mas nem sempre ela vai estar presente. Por quê? A maioria deles são pacientes que têm o sistema imunológico já comprometido. Então, ele não consegue manifestar febre como sintoma. Olha, interessante. Outro Então, dado... fica aquele... Tá me ouvindo? Tá cortando um pouco, pessoal. Sobre as prevenções, principalmente aqui, tá cortando um pouco a doutora. Tô ouvindo bem. Tá ouvindo? Ah. Isso. Então, sobre as prevenções, estão perguntando pra gente. O mais interessante, gente, é manter a saúde bucal em dia. Quando a gente fala, a saúde começa pela boca, né? Isso é fato. Então, muitas vezes eu vejo assim, doutora, que os pacientes, eles estão com medo, né? Olha, eu não vou no dentista, eu não vou fazer o tratamento periodontal agora, porque eu tô com medo do Covid ou dessa pandemia. E
com uma visão distorcida, né? Principalmente agora, a gente precisa, sim, de cuidados, precisa tratar, né? Precisa melhorar a nossa imunidade, né? Então, tá aí, gente, a doutora explicando para vocês a importância da saúde bucal, como a boca está relacionada com todo o resto do nosso corpo, né? Com todos os órgãos. Isso é o coração, mas tem mais órgãos que são afetados devido a essa periodontite, essa infecção bucal. E olha só, o mais interessante que a doutora acabou de nos explicar. Muitas vezes o paciente tem uma inflamação e ele provoca a endocardite na escovação, né? Então, veja bem, se você tem uma saúde bucal em dia, você mastiga bem, você melhora, né, absorve mais nutrientes, tem uma melhora na sua imunidade, isso melhora tudo, né? Então, assim, hoje a gente tem esses pacientes que têm medo de tratar por conta disso. É uma visão totalmente distorcida. Agora, mais que tudo, a gente precisa tratar, precisa estar indo no dentista, mantendo essa saúde bucal em dia, para não acometer outros sintomas. A gente tem uma grande... Não sei se tem perguntas aqui. As prevenções, né, que a gente acabou de falar. Outro item interessante, doutora, você estava falando sobre o uso de prótese dentária, né? A Oral Sim, a gente transforma, né, muito, a gente vem transformando a vida das pessoas com sorrisos, ter os seus dentes fixos novamente. Olha a importância, melhora a parte estética, com certeza, mas mais que tudo isso, a nossa saúde, que está em primeiro lugar agora, o ter os dentes fixos. Qual é a dificuldade, doutora, do paciente quando ele usa prótese, quando ele está num ambiente hospitalar, numa UTI, né? Qual é a dificuldade que vocês têm lá que você estava me passando hoje? Bom, então assim, vamos lembrar que não é somente a estética, né? Isso aí, assim, a arcada dentária, ela é necessária, assim, para a vida, né? Para a saúde, né? Como você mesmo colocou, é importante a gente ter uma boa mastigação dos alimentos para a gente conseguir comer, se alimentar bem, a gente absorver os nutrientes de forma adequada. Então, o que a gente vê nos pacientes que estão internados, que são pacientes muito debilitados, né? Na grande maioria das vezes muito idoso. Então, que eles usam aquela prótese móvel, né? Que pra gente, assim, a gente vê assim, quase 80% dos pacientes, eles têm dificuldade de adaptação da prótese. Quando fica muito tempo na ventilação mecânica entubado, quando eles voltam, a gente não consegue colocar porque tá tudo machucado, né? Então, assim, é mais difícil da gente progredir a dieta, a consistência dos alimentos, e isso dificulta ainda mais a saída desse paciente da UTI. Eles ficam muito mais tempo internados, né, por baixa reserva nutricional. Então, assim, é mais complicado. Tem a dificuldade de voltar ao mastigar quando o paciente usa uma prótese, né? E ele fica por um tempo. Tem essa dificuldade quando ele sai de uma UTI? A gente tem bastante dificuldade. Ainda onde eu trabalho, né, tem uma equipe multidisciplinar muito boa. Assim, tanto a equipe da enfermagem, a gente tem a fonoaudióloga, que sempre avalia, né, a parte da deglutição, né, desses pacientes que estão mais sonolentos, com dificuldade de deglutir. E a maior dificuldade nossa é porque a família leva a prótese embora. Então a gente já perde, a gente já tem um delay assim de 1 dia, 2 dias até a família trazer essa prótese. Aí quando traz a prótese, é uma prótese mal adaptada, né? E aí a gente estava sem dentista todos os dias. Agora entrou recentemente uma dentista na nossa equipe, que eu acho que vai fazer um trabalho muito bacana e muito legal na adaptação. Porque você imagina, são 2 dias até chegar, mais 2 dias até adaptar. Então, quantos dias que a gente já não perde, né? De um paciente que já poderia estar se alimentando bem, estar comendo bem, né? Na fala também, quando a gente vê, né? Quando eles têm a prótese superior e inferior, na fala, né? Eles ficam... Fora que, assim, eles se sentem mal também, né? Por conta da estética. Então, assim, Eles reclamam muito. Eu tenho vários pacientes
que a primeira reclamação é que a doutora, eu tenho muita vergonha, já fiquei no hospital internada e eu tive vergonha porque eu tive que ficar sem minha prótese. Então, gente, olha só como tudo está interligado. Estética, isso influencia muito, mas principalmente a saúde, que é o que a gente sempre está aqui passando as informações para os pacientes sobre a periodontite, sobre os cuidados que a gente tem, que a gente tem que ter, tem que tomar, né? E por conta disso, eu vejo assim uma faixa etária de muitos pacientes que usam dentadura hoje por conta dessa ausência, de perca precoce ou por uma, né, por trauma do passado de ter perdido o dente, né? Estou fazendo uma pergunta aqui, doutor. O que fazer depois que descobrir que eu tenho endocardite? Bom, primeiro passo é o diagnóstico, né? Se fez o diagnóstico, a gente já está numa vantagem muito grande, né? Então, assim, o tratamento basicamente é com antibiótico. É um tempo de antibiótico terapia, né, bem prolongado. Quando é de válvula nativa, que seria a válvula própria do paciente, varia de 2 a 6 semanas o tratamento. Quando é uma válvula protética, o que é isso? Que o paciente já fez uma cirurgia de troca de válvula, né? Esse tratamento é bem mais prolongado. Vai de 4 a 8 semanas, e dependendo, esse paciente pode, inclusive, precisar de cirurgia. A cirurgia é metade dos casos que a gente precisa, mas a pedra angular mesmo é o antibiótico. Quando fala essa válvula, doutor, são pacientes já cardíacos, que já teve um histórico, né? Eles têm digamos assim, uma propensão maior a ter endocardite, né? Quando ele tem uma periodontite já instalada, é isso? Isso, exatamente. Então, a gente tem paciente que ele já é predisposto por uma condição, né, facilitadora de acontecer endocardite. Quem que são esses pacientes? São pacientes que têm febre reumática, são pacientes que ele tem algum problema em alguma das válvulas cardíacas ou que tem alguma cardiopatia congênita. Esses pacientes têm um risco aumentado assim de 100% a mais de ter do que na população normal, né? Mas lembrar que hoje em dia, né, como se avançou muito na medicina, a gente tem muito paciente que tem marca-passo, né, que tem catéter para fazer hemodiálise, tem paciente que a gente tem muitos dispositivos implantáveis que também são condições que favorecem a endocardite. Então, são esses pacientes que a gente tem que ter um cuidado maior, né, na prevenção para não desenvolvê-la. Que é, infelizmente, uma grande maioria, né, doutora? Ah, é. Felizmente, é uma grande maioria. Então, é por isso que, né, nós estamos aqui hoje, né, porque uma grande maioria dos nossos pacientes, às vezes, não vem por conta de medo, né, por conta da pandemia, mas tem uma periodontite e é um paciente cardíaco, ou um paciente diabético, hipertenso, né, e ele não tem muitas vezes noção do risco maior que ele está tendo de não tratar nesse momento, né? Sim. Então, assim, eu vi aqui que o pessoal está perguntando, né, quais as pessoas são mais submetidas a desenvolver endocardite, né? Homens, mulheres, né, doutora? Uma faixa etária, geralmente idosos. Geralmente os homens são mais prevalentes, mas essas condições que eu coloquei para vocês, né, são as condições de maior risco, né? Cardiopatas, valvulopatas, cardiopatias congênitas, as pessoas que já foram submetidas, né, a algum tipo de cirurgia no coração, né, de troca de válvula, seja por prótese metálica ou prótese biológica, são pessoas com risco maior. Isso. Outra pergunta, perguntaram se também o mau hálito está relacionado à endocardite. Gente, na Olha, verdade, pode falar, doutora. não pode falar você, que assim, eu ia falar que o mau Na hálito verdade, não é um sintoma de sim, endocardite, mas ele pode ser um dos primeiros sinais, né, de uma de uma, infecção gengival, né? isso, de uma periodontite, né? Quando a gengivite ela é tratada, ela é reversível, né? Aí nós temos uma periodontite de moderada para avançada.
Um dos sintomas de uma periodontite é o mau hálito. Eu tenho aqui, para passar para vocês, a imagem. Só um minutinho. Aqui, pessoal, a imagem de um paciente com uma gengivite, né? O que eu tinha passado aí há um tempo atrás, com uma inflamação gengival, um volume gengival, a gengiva bem avermelhada, inchada, tem sangramento, né? Então, eu falo, a gengiva dá sinais, olha, eu estou doente, né? Tô vermelha, com uma formação de placa, e aí a evolução para uma periodontite. Muitas vezes, né, na periodontite já avançada, ele perde essa gengiva inserida, tem sangramento, tem um mau hálito, né? Os dentes muitas vezes com mobilidade, na maioria das vezes, né? E tem essa perda. Tem pacientes que falam, doutora, meu dente caiu sozinho, né? E geralmente, pessoal, sem nenhuma cárie instalada, né? O dente praticamente íntegro, mas perdendo todo o suporte ósseo, né? Então, essas duas imagens aqui diferem bem o que é uma gengivite e uma periodontite mais avançada, né? Geralmente, esses pacientes da nossa aí melhor idade, eles têm muito pouca informação sobre a periodontite e o que ela pode gerar, né? Os fatores de risco e tudo mais. Também existem estudos, doutora, que antigamente, né, quando se falava em dentista versus uma gestante, né, passava-se 9 meses sem ir ao dentista, né? Hoje não, esse conceito já mudou. E estudos comprovam que a periodontite também está relacionado, é lógico, somado a outras doenças, com o nascimento prematuro. É isso, doutora? Sim, sim. O que a gente sabe, né, é que a periodontite causa uma inflamação sistêmica, né, no nosso organismo. Então, ela pode, né, influenciar para o desenvolvimento de várias condições, né, para o parto prematuro, para infarto agudo do miocárdio, também para o paciente infartar. Então, as pessoas que têm essa doença têm um risco aumentado de inflamar o corpo inteiro, da cabeça aos pés, né? Você pode escolher um lugar que ele pode, né, desenvolver qualquer tipo de doença estando nessa condição. Sim. A Silvana, tudo bem? Silvana, boa tarde. Ela está perguntando se é sempre necessário a avaliação com o cardiologista quando a gente vai fazer o implante dentário. Silvana, assim, é sempre essa consulta, essa primeira consulta que a gente tem com o paciente, esse contato é onde a gente consegue ter a maior riqueza de informações sobre a saúde geral do paciente. Então, um paciente com um histórico, né, de pressão alta, diabetes, sim, a gente sempre encaminha para o cardiologista para uma avaliação, né? E aí eu passo as palavras aí para a doutora Thalita, que chama mais atenção essa avaliação, qual é o paciente que, assim, tem contraindicação para implante dentário, doutora? É isso que eu sempre explico para pacientes, não tem contraindicação, desde que esteja tudo controlado. Então, eu passo a palavra para uma cardiologista, para ela responder com clareza e afirmar o que eu estou dizendo, né, doutora? Contraindicação não tem de forma alguma. A gente tem bom senso, né, de fazer o implante no melhor momento do paciente, né? Então, assim, hoje em dia, né, com o aumento da expectativa de vida, a gente tem paciente com múltiplas comorbidades, que nem você colocou, né? A maioria são idosos, a maioria são diabéticos, a maioria desses pacientes já infartaram, então eles usam alguns remédios que afinam o sangue, que a gente tem que ajustar o uso dessa medicação. Tem que ver se a gente pode tirar essa medicação ou não. A gente tem que ver quem são os pacientes que vão se beneficiar da profilaxia, né, de endocardite, que é o que a gente está conversando hoje, né, que são todos esses pacientes de risco que eu mencionei, né? É para todo mundo que a gente precisa dar o antibiótico antes de fazer o procedimento? Nem sempre, né? Assim, a gente também precisa ter um bom senso que antibiótico em uso inadequado seleciona bactéria, né? Então, causa resistência de antibiótico. Então, para os pacientes que vão se beneficiar, são os pacientes que a gente vão prescrever.
Então, a gente ajusta uma série de coisas, né, que em conjunto a gente pode levar esse paciente a ser submetido a um procedimento com segurança e no melhor momento dele, né? Diminuindo o risco de sangramento, sabendo quem a gente pode manejar as medicações, fazendo um controle pressórico melhor desses pacientes também, né? Porque pico hipertensivo sangra mais, né? Quando tá fazendo porque gera corte. Então, tudo isso que tem que ser visto para ser feito de forma segura. Olha a importância, pessoal, de você procurar sempre, né, buscar um especialista, né, uma clínica capacitada para te passar todas essas informações, né, para que você confie, para você fazer o seu tratamento com a maior segurança, né, com a melhor segurança, né, e ter o seu sorriso de volta. Então, assim, é muito importante nesse momento vocês se conscientizarem de que a saúde começa pela boca, né? Você precisa tratar, estar bem com todo o resto dos seus órgãos, todo o seu organismo, para você manter a sua imunidade, mastigar bem, ter dentes para poder mastigar e não ter nenhum foco de infecção. O intuito mesmo nosso da live foi trazer essas informações para que as pessoas não têm esse medo de tratar neste momento, mas sim se né, eles se olharem, né, e se atentarem a esses sinais de sangramento gengival, dos dentes amolecidos, você não consegue mastigar com uma facilidade, né, de você ter dentes para poder mastigar melhor e procurar sempre a ajuda de um profissional, o auxílio de um profissional, para poder estar tratando sim e não deixar que isso agrave cada vez mais, né? Mais alguma pergunta, Tony? Doutora, queria fazer mais alguma queria fazer mais alguma queria falar mais alguma coisa sobre os cuidados? Eu acho que é importante ressaltar que a prevenção é o melhor caminho, né? Então, sempre colocar a saúde em primeiro lugar, né? De forma preventiva, para a gente evitar de estar dentro do hospital, de estar sendo hospitalizado. Então, a saúde bucal é de extrema importância, né? Tá indo ao dentista a cada 6 meses ou quando necessário, né? E lembrar que não é só estética. Então, de uma forma ampla, né? Não só da região, né, de cavidade oral, mas de tudo. Vamos se prevenir, porque o tempo é de prevenção, de cuidado, né? E o que vocês precisarem, a gente vai estar aqui à disposição para vocês também. Sim, pessoal, às vezes o tempo é tão curto, né? E muitas dúvidas surgem, né? Então a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas, né? A Oral Sim tem uma rede aí com mais de 200 unidades em todo o Brasil. Eu acredito que todas as clínicas aí estão de porta abertas para esclarecer para todos que tiverem esses sintomas de periodontite, a gengiva sangrando, meu dente está mole, né? Mau hálito, né? Não consigo mastigar, minha prótese está mal adaptada. Ah, doutora, eu tenho muita vontade de ter os meus dentes, né, fixos, mas agora é estética, eu não quero tratar. Gente, olha só a importância de dentes para você mastigar, né? A importância da sua saúde bucal neste momento. Não deixar para depois, né? Precisa se prevenir. A prevenção é tudo. Então, o intuito nosso foi trazer um pouco mais aí de informação, né, sobre o que é essa periodontite. Muitas vezes o paciente dessa melhor idade, a gente tem pacientes jovens, doutora, aí numa faixa etária de 30, 40 anos que já perderam todos os seus dentes. Há anos atrás, a gente não tinha tanto esse acesso a essas informações sobre o que era uma periodontite, né? E por que ela poderia, o que poderia levar a ter uma periodontite. Doutora, outra dúvida comum dos pacientes existem algumas medicações que podem agravar essa periodontite, a endocardite? Agravar de modo geral, não, né?
não vejo nenhuma medicação que pode expor o paciente a desenvolver esse tipo de situação do ponto de vista da endocardite. Sim, tá. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Acho que não, né? A gente fica à disposição. Eu acredito que a gente não tenha dúvidas, mas assim, a toda a equipe aí, é algo novo essa live para a gente, né? E toda a equipe aí está preparada para responder e pode deixar aqui no Facebook para a gente também responder depois a qualquer dúvida, mas assim, o que a gente pede para vocês é procurem um dentista capacitado, um especialista, se informem, né? Vão agendem as suas consultas, procurem saber mais sobre a importância, o diagnóstico precoce também ajuda, né? Auxilia, se prevenir é o melhor remédio, principalmente no que a doutora falou agora, né? Principalmente agora, principalmente para os nossos queridos da melhor idade, que têm já essa, né, predisposição, já tem uma diabetes, já é hipertenso, ou já tem um problema cardíaco. Nós estamos aqui, a rede Oral Sim está de portas abertas para atender todos vocês, nós estamos preparados para isso, né? Para tratar e tentar melhorar e trabalhar com essa prevenção ainda, principalmente nesse momento agora que a gente precisa muito, né? Então, fica aí para vocês essas informações que eu acho que é muito interessante, né? Quando a gente fala que a saúde começa pela boca, isso é fato, né? É comprovado. A gente precisa mastigar bem, principalmente agora nesse momento, precisa de imunidade. Muitas vezes, quando a gente tem uma infecção bucal, ou quando a gente toma esses remédios, né? Tem pacientes que se automedicam para não ir no dentista com medo por conta da situação da pandemia. Então, assim, é uma visão totalmente distorcida, né? E muitas vezes essa imunidade acaba diminuindo por conta de automedicar, né, doutora? Infelizmente, isso está acontecendo muito, né, nos dias de hoje. As pessoas estão ficando com medo, né, de procurar o hospital, de procurar o dentista, né? E quando a gente atende, já está numa situação mais avançada, né? É claro que todo mundo tem que ter o cuidado, o distanciamento social, muita lavagem das mãos, máscara, mas quando é preciso, né? Tem que ir, tem que colocar em dia, né? Teve dúvida que vá fazer uma consulta mais rápida. A gente faz, né, tudo de forma segura, né? Eu acho que é o momento que ninguém está querendo expor o outro ao risco, né? E minimizar o risco. Então, tudo sendo feito de forma segura, é melhor. Sim, com certeza. E nós da Orocim estamos aqui para isso, né? Nós estamos preparados para você, para atender você. Vocês estão de parabéns, gente. Eu entrei no consultório da Orocim, me senti em outro lugar. Eu falei, nem parece. Obrigada, Todo mundo doutora. só pé para entrar assim dentro do consultório, né? Assim, muito álcool gel, todo mundo, a equipe inteira de máscara. Assim, eu achei muito legal da parte de vocês. Isso, É o bacana. que tem que ser feito, né? O que tem que virar uma rotina. Né? Eu acho que nos primeiros, a gente já está com 4 meses de doença aqui de coronavírus, né? No começo eu acho que era difícil para todo mundo, mas agora vai ser uma rotina, né? No nosso dia a dia. Isso que a gente tem que levar para frente. Isso, então fica a dica aí para vocês. Eu espero que a gente tenha ajudado com algumas dúvidas, né? Para você que está aí nos assistindo, ou que venha surgir dúvidas aí no decorrer do dia, você pode deixar aqui para a gente no Facebook, que a nossa equipe vai entrar em contato, respondendo todas as perguntas. A gente está aqui para vocês, né? A nossa missão é cuidar da sua saúde, é promover saúde, né? E a saúde começa pela boca. Então, eu espero ter ajudado, auxiliado. Agradeço demais a doutora Thalita por ter desprendido o tempo dela, tão precioso, para participar aqui. Para nós duas é algo novo, né, Thalita? Participar de toda, né, dessa live.
e fico à disposição de todos vocês, tá? Para qualquer dúvida, para a Oral Sim de Presidente Prudente e todas as outras Oral Sim do Brasil, todos estão de portas abertas para receber vocês. Gente, nós estamos preparados para você. Saúde começa pela boca. A nossa missão é cuidar da sua saúde, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Elisângela. Obrigada.